Muito bem. Então vamos começar um novo assunto. Seria o assunto de movimento de rotação. Ou também simplesmente em alguns textos se denomina rotação. Então, em que consiste esse tipo de movimento, né? Seria um movimento de giro, tá? Que é diferente do movimento translacional. No translacional, o que acontece é que um objeto avança, né? Vamos imaginar esse objeto, tá? Esse objeto aqui poderia ser um disco, tá? É um objeto plano, tá? Imaginem, para facilitar as coisas, né? Um objeto plano, tá? Aqui tá cheio, tá? É um objeto sólido plano, tá? Tipo um disco, né? Um disco de CD, pode ser. Um disco de maquita, por exemplo, também pode ser. Então, a diferença do movimento translacional, no movimento translacional, se move, né? Todas as partes do objeto, né? Se passa de estar nessa posição a outra posição, por exemplo, né? Passa a estar aqui. Então, esse movimento é translacional, né? Porque todas as partes do objeto se movem, né? Se deslocam. Então, esse é um translacional. Translacional. Esse tipo de movimento é que nós estudamos na primeira parte. Porém, né? Estudamos algo mais simples, considerando que esse objeto seja bem pequeno, né, e que a gente possa representar simplesmente por um ponto. E quando o objeto é grande, a gente estuda o movimento translacional do centro de massa do objeto, né? Então, o centro de massa desse objeto se moveria, né? Tá certo? Então, isso seria o movimento translacional. Porém, em movimento rotacional, ou movimento de rotação, não é todos os pontos do objeto que se movem pode permanecer um ponto do objeto fixo, tá certo? E somente o restante se move, né? E esse ponto poderia estar em qualquer lugar, poderia estar no centro, esse ponto fixo, ou poderia estar na fronteira, tá certo? Por exemplo, aqui na fronteira, ou qualquer lugar. Nesse caso, eu coloquei no centro, tá? Vamos imaginar que aqui é o centro. E esse aqui é um disco, né? Não tem forma de disco assim legal, né? Mas imaginem que é um disco. E aqui estaria o centro. Então, esse ponto do disco vai permanecer fixo, não você vai mover, tá? Então, porém, o restante, vamos, por exemplo, marcar esse ponto A, né? Vamos marcar ponto A, aqui mais perto, né, desse ponto fixo. E o ponto B um pouco mais longe, ponto B. Então, eu tenho dois pontos, né, que marquei. Vocês podem pegar um pincel, né, e marcar esses pontos, né, e denotar usando essas letras. Então, e esse ponto onde está esse ponto fixo, a gente, né, vai dizer que está fixado a um eixo de rotação, que esse eixo de rotação pode ser real, pode existir esse eixo, ou pode ser algo imaginário, né? Mas a ideia é que esse ponto esteja fixo. Então, as outras partes do disco, por exemplo, A e B, vão fazer um movimento translacional, vão se mover nesse caso, né? E a única forma de que esse ponto continue sendo fixo à medida que passa o tempo
é que o movimento que devem realizar A e B deve ser um movimento circular, tá certo? Então, olha, vamos dizer nesse caso que esse movimento circular realiza nesse sentido, né? Então, parte, passa por aqui, o A, né? E volta, tá? Esse é o sentido. O B, mesma coisa. Parte, né? Dá essa volta, tá certo? E chega à sua posição inicial. Então, esse movimento é circular, tá? É um movimento circular, né? Não está também ajudando, né? O gráfico teria que ser mais bonito aqui, né? Tem partes meias estranhas, né? Aqui, né? Tá certo, mas imaginem que é um círculo. É um círculo, né? Perfeito. Então, significa que as outras partes do disco realizam um movimento circular, como nesse caso, né? A e B realizam um movimento circular. Porém, esse ponto onde não escolhi, nesse caso que seja o centro, mas poderia ter escolhido qualquer outro lugar, ele permanece fixo, tá? Não tem movimento translacional, né? Não avança nem para nenhum lado. Porém, esse sim, esses pontos. Então, esse ponto vai ser o ponto de rotação, tá certo? Então, o que vai acontecer é que quando A e B realizam esse movimento, né, de translacional, o que está acontecendo é que o objeto todo está rotacionando, né? Está girando, tá certo? E esse eixo imaginário que eu comentei para vocês, a gente vai chamar de eixo de rotação. E esse eixo de rotação deve ser perpendicular a esse disco. Deve formar 90 graus, tá? Então, é dizer, se eu ligar, por exemplo, esses pontos do centro, né, de rotação e ligar esses pontos, né, usando uma linha reta, então esse eixo de rotação deve formar 90 graus. E com qualquer, na verdade, com qualquer recta que está sobre esse disco, tá certo? O eixo de rotação vai formar 90 graus, tá? Então é importante definir dessa forma o eixo de rotação. E aqui indico o sentido do giro aqui, né? Então, nesse caso seria o sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário, nesse caso, estamos definindo o horário, né? Então, esse seria o sentido da rotação. Muito bem. Esse seria, então, o movimento de rotação. É dizer, existe um ponto do objeto que permanece fixo. Porém, as outras partes não, né? As outras partes estão circulando a esse ponto fixo. Então, esse é um movimento de rotação. Em movimento translacional não acontece isso, né? Todas as partes do objeto se movem. Tá? Essa diferença. Agora vamos falar sobre a rapidez de circulação. O que seria a rapidez de circulação? Então, rapidez de circulação seria com que rapidez está circulando cada parte, né? Cada parte desse disco, tá? Desse objeto. Vamos denotar o centro com a letra O. Com a letra O. E aqui rapidez de circulação é uma rapidez né, translacional, tá certo? Com que rapidez esse ponto A, por exemplo, está está circulando, né, fazendo essa trajetória, com que rapidez? Mesma coisa, né, o B, com que rapidez? E o centro, com que rapidez? Mas já de cara, você pode dizer que a rapidez de circulação do ponto O, que vamos denotar a rapidez de circulação com a letra B, tá? E vamos denotar do ponto O, que seria, né, por onde passa o eixo de rotação, com a letra O, tá? Essa é a letra O. A gente poderia dizer que
é zero, porque não avança nada, né? Então, rapidez de circulação desse ponto é zero. Tá certo? De cara, a gente pode dizer isso. E a rapidez de circulação do ponto A, tá certo? Seria igual a quanto? Ou podemos dizer, será que é igual à rapidez de circulação do ponto B? Tá certo? Podemos dizer isso. E para responder, a gente vamos analisar. Vamos imaginar que o tempo que gasta uma volta, então vamos anotar aqui tempo, volta, né? Vamos dizer, uma volta completa, né? Fazer esse disco, né? Completar um giro completo. Vamos dizer que seria que é lento. Um minuto é muito tempo, na verdade. Vamos dizer que é um segundo, tá? Um segundo. Segundo. Muito bem, então o tempo de volta a um segundo, que é o tempo que gastaria para dar volta a todo o disco, significa o quê? Que tempo de volta tanto de A e tanto de B é o mesmo, né? Porque quando A faz uma volta, necessariamente o B também tem que dar, né, uma volta nesse tempo, em um segundo. Tanto A, tanto B faz uma volta em um segundo. Na verdade, qualquer parte do objeto daria uma volta completa em um segundo. Isso que estou dizendo aqui, tá? Porque o objeto não se pode deformar, né? Tá certo? O objeto não tem, é um sólido, tá? É importante entender isso, é um sólido. Sólido, que não é um líquido. Se fosse um líquido, existe né, deformação, pode ser que o ponto B se atrase ou se adiante em relação ao ponto A. Mas quando é um sólido, tudo é rígido. Não tem como se deformar esse objeto. Então, quando giram, todas as partes giram, né, sem se atrasar em relação ao outro, tá? É dizer que quando chega no, por exemplo, está aqui, né? Não vamos imaginar que esse seria no tempo zero. Tempo zero aqui, né? Tempo zero. Então, quando, por exemplo, avança já metade do segundo, que deveria estar então do outro lado, né? Porque em um segundo dá toda a volta. Então, em meio segundo estarão no outro lado, mas assim, o ponto A aqui e o ponto B aqui, tá certo? A e o ponto B aqui, tá certo? Então, eles giram em conjunto, né? Sincronizados, não pode se atrasar. E quando passa um segundo, esse A volta a estar aqui e esse B volta a estar aqui. Isso é o que acontece em um sólido, tá? Em um sólido. Você pode fazer esse teste com CD, né? Gira, marca esses dois pontinhos e você vai ver que eles vão girar, tá certo? Sincronizado. Tá? Isso é importante, mas isso não acontece em outros objetos que se deformam, tipo uma massa, por exemplo, né? Uma massa para fazer pão, né? Não é sólido, né? Então, se você, por exemplo, faz um disco de pizza, por exemplo, e você vai fazer girar, o que vai acontecer? Essa massa de pizza se vai deformar. Então, se você colocar marcas nessa massa de pizza, você vai ver que esses marcas não vão girar sincronizado, né? Até esse ponto A poderia ir avançar até radialmente, e esse V também, né? Então, não acontece isso em outros tipos de objetos que não sejam sólidos. Somente em sólidos acontece isso. Então, nós estamos estudando o movimento de rotação de sólidos, tá? E porque é mais simples, né? Acontece essa sincronização de todas as partes girarem com a mesma, né? Ou girar sincronizadamente, tá? Muito bem. Vamos limpar um pouco essa parte, né? Para não ficar cheio. Acho que vou limpar também isso daqui, para não atrapalhar. Muito bem. E vamos completar nossas trajetórias, tá? Essas são as trajetórias que seguem esses pontos marcados, tá?
Eu marquei esses pontos usando um pincel, tá? Para poder a gente analisar. Muito bem, então significa que em um segundo qualquer parte desse objeto realiza uma volta. Uma volta. Muito bem. Então, pelo menos o tempo, né, não sabemos, né, para poder calcular a velocidade, né, porque velocidade de circulação, né, que seria, né, como nós podemos definir essa velocidade de circulação, né, essa velocidade, como nós definimos? Isso a gente já entende, que seria a distância percorrida, não, rapidez, né, distância percorrida e quanto tempo ele gasta para realizar essa distância, né? Então a gente coloca aqui simplesmente unidade de tempo, né? Unidade de tempo. E se que distância percorre uma unidade de tempo. Essa seria a rapidez, tá? Ou às vezes a gente fala de velocidade, mas velocidade às vezes é um vetor, né? Mas aqui é rapidez de circulação. Então nós definimos dessa forma. A distância percorrida, né, por algum ponto, aqui por um ponto, né? Por um ponto, a distância percorrida de um ponto, né? De um ponto do objeto. Ficou longo esse aqui, né? Por unidade de tempo. Então, essa seria a nossa definição de rapidez de circulação. Tá, então vamos calcular para A. Então, quanto seria a distância percorrida do A? Então, olha, então, para poder calcular a distância percorrida, teríamos que medir tudo isso, né? Pegar uma trena e medir tudo isso. Mas, mais fácil fazer que isso seria fazer o seguinte: você sabe que essa trajetória é circular, ou é uma circunferência, né? É mais ou menos assim. Então, o ponto A estaria por aqui. E aqui estaria o centro, né? O O. Tá certo? Então, para você poder calcular esse comprimento, né? Porque essa seria a trajetória, né? Bastaria você saber o raio, né? A que distância se encontra o ponto A do centro, né? Ou do ponto de giro, né? O ponto que está fixo. Então, vamos imaginar que a gente pega uma trena e é mais fácil medir essa distância. Tá certo? Porque está medindo uma distância curva, é difícil usar, né? É difícil medir usando uma trena, né? Às vezes não é tão fácil, né? Medir a circunferência usando uma trena, né? Teria que segurar em vários pontos, né? Assim, não fica legal. Mas medir uma distância reta é bem mais fácil, né? Só fixa aqui e depois ver que marca, né? Muito bem. Então eu prefiro medir o raio. Mas sabendo o raio, posso saber tudo isso usando geometria, né? Então você sabe, vamos então chamar essa distância percorrida de SA. Ou esse perímetro de circunferência de SA. Que seria justamente a distância, né, que percorre o ponto A em um segundo. Então, quanto seria? Você sabe que seria o raio, que seria RA, multiplicada pelo ângulo, né? Nesse caso, quanto barre? Se parte de aqui 90, aqui 180, né? 270, é 360. Mas, claro, eu não vou colocar 360 graus, eu preciso colocar em radiano, né? Você sabe, em radiano seria 2π. Tá certo? Então, seria 2π, colocando, né, esse 2π na frente, RA, o raio, né, da circunferência, o raio da trajetória do ponto A. Então,
né, a rapidez de circulação do ponto A seria, então, né, como nós definimos, distância percorrida de um ponto do objeto, do ponto A. Que distância vai percorrer, então? Em um segundo. Então, o denominador já sabemos que é um segundo, porque já fixamos o tempo. Então, um segundo. Denominador, unidade de tempo. E esse tempo, que distância vai percorrer? Seria esse valor, né? Ou SA. SA. Mas, claro, nós sabemos, determinamos que vale 2π RA. Muito bem, então salvamos aí. Salvamos. E fazemos a mesma coisa para o ponto B. Para o ponto B, então nós temos rapidez do ponto B. Então, se é ponto B, bastaria mudar aqui, né? A trajetória também vai ser circular ou uma circunferência, então basta mudar o ponto B aqui. Então, tudo isso seria o raio, né, da trajetória do ponto B, então RB é outro raio, né? Medimos também agora a partir de aqui, né, até esse ponto, tá? É maior, né? Claro, né? Então a gente já está anotando aí, que vamos até anotar, RB é maior que RA, porque o ponto B é mais externo, está mais afastado do ponto de giro. Muito bem, então aqui só muda V, né? Tudo isso vai ser esse V. Aqui também vai ser RV, então. E aqui RV também. Muito bem, então a velocidade, ou rapidez do ponto V será bem parecido. 2π RV. E quanto tempo gasta também? 1 segundo. O denominador é a mesma coisa. 1 segundo. Tudo certo? Então, e nós sabemos isso, que RV, que é o raio, né, da circunferência formado pelo ponto B, é maior que o raio da circunferência formado pelo ponto A. Isso é evidente, está aqui. Né? Denominador é igual. O que está diferente é o numerador. Então, mas você sabe que uma fração, né, vamos dizer, por exemplo, 4/3 e 7/3. Se tem denominadores iguais, se a gente quer saber quem é maior, porque aqui eu quero saber quem é maior ou se são iguais, essas rapidez. Denominador igual, o que eu analiso? Simplesmente os numeradores, isso e isso. Quem tiver um numerador maior vai ser maior, é dizer que 7/3 será maior que 4/3. Né? Tá certo? Porque denominador é igual. Então aqui tem a mesma coisa. Olha, 1 segundo, 1 segundo. Então eu vou só comparar. Quem seria maior? Os 2π RA ou 2π RV? Como aqui diz que RV tem que ser maior, né? E esse 2π também aqui aparece, e aqui. Então tudo vai depender desses valores de RA e RV. Então significa que quem tiver o R maior vai ganhar. E quem tem maior, esse. Então significa que nós podemos observar com facilidade que a velocidade do ponto V, rapidez do ponto V será maior que a rapidez de circulação do ponto A. Tá certo, né? Mas você pode dizer, mas se eles estão girando sincronizadamente, né, sem se atrasar, por que a rapidez de circulação não são iguais? Né? Não acontece isso, né, que eu anotei aqui, são diferentes. E para ser preciso, é melhor ainda, nesse caso, né? Ou melhor, colocamos diferente, simplesmente, que não são iguais, né? E nós mostramos que o ponto V circula mais rápido. Mas porque você pode dizer, por quê? Porque, claro, em 1 segundo, o ponto B vai circular uma distância bem mais grande. Em 1 segundo, ele vai ter que andar mais. E o ponto B vai andar pouco. Até porque é uma circunferência menor. Então, se esse aqui
em um segundo precisa também estar nesse ponto, né? É dizer, que precisa estar sincronizado com o ponto A, significa que ele tem que andar mais rápido, né? Necessariamente para poder percorrer essa distância maior no mesmo tempo, em um segundo. Então, por essa razão, é esperado, né? Então, que o ponto B, CA, tenha rapidez maior, tá? Em geral, os pontos que estão mais afastados do ponto de giro serão mais rápidos. Então, significa que os pontos mais rápidos serão aqueles pontos, se esse aqui fosse um disco, tá? Um disco, né? Então, os pontos mais rápidos serão esses pontos que estão aqui na fronteira. Esses pontos serão mais rápidos do disco, tá? Ok? E se estão à mesma distância desse ponto, terão a mesma rapidez. Significa que, se aqui tem o ponto A, e aqui tem um ponto, outro ponto, vamos dizer que o ponto C, então esse ponto C, né, que está também, né, que justamente está na trajetória do ponto A, está na trajetória. Então, esse ponto C terá a mesma rapidez que o ponto A. Aí você diz, por quê? Porque está à mesma distância, né? E você viu que a velocidade depende somente da distância, do raio, né? Claro, é uma circunferência, né? Em qualquer ponto da circunferência está a mesma distância que o centro, né? Então, isso que acontece, tá? Então, é importante, né? A conclusão a que nós chegamos aqui é que as diferentes partes do objeto giram com diferente rapidez, tá? Os pontos os pontos mais externos desse objeto giram com maior rapidez e os pontos mais próximos ao ponto de giro giram mais lentamente, né? Tem menor rapidez, tá? Menos rapidez de circulação. Tudo bem? Continuamos. Vamos supor, né? A gente tem essa curiosidade de saber o que acontece se o eixo de rotação não passa pelo centro do objeto, né? Senão fora. Vamos dizer que o centro está por aqui, mas esse eixo de rotação está por aqui, né? É um pouco afastado, né? Do centro do disco. Então, aqui vamos escrever, esse seria o eixo de rotação. Eixo de rotação. Muito bem. Então a gente diz, olha, mas esses pontos têm que girar em torno desse ponto fixo, né? Esse ponto fixo que nós falamos, denotamos com a letra O, né? Como se fosse o centro. Mas já não seria o centro do objeto, sino o centro de rotação, o centro de giro. Então todas essas partes vão realizar uma trajetória também circular, cujo centro agora vai ser esse ponto. Então, a trajetória que vai realizar, por exemplo, essa parte, seria essa daqui. Tá? Seria essa trajetória circular, né? Tá certo? E mesma coisa o V realizará uma trajetória, né, circular também. Assim, tá? E agora você diz, e como determina o raio, né? Nós calculamos, né, que o ponto A tinha essa rapidez, dado por essa fórmula, 2π raio do ponto A dividido pelo tempo, né? Aqui eu não vou colocar um segundo, porque pode ser que não gaste um segundo, pode gastar outro tempo, é melhor colocar o tempo, t, simplesmente. Tá? T. Eu até vou colocar um T maiúscula, por que eu vou colocar tempo
T maiúscula, porque esse seria o período. O período, esse que cada certo tempo T, que seria o período, cada parte do objeto faz uma volta completa. Completa a circulação. Então, esse seria o T. Então, vamos definir o T. É tempo que gasta para fazer uma volta. Que gasta para fazer uma volta. Tá certo? Esse se denomina período. Isso vai ser importante para a Física 2 também. É importante que você já tenha noção disso, período. Tá? Então, mesma coisa. Nesse mesmo período, nesse caso, dado que é sincronizado, o ponto A e ponto B, ele vai, né, vai percorrer uma distância maior, né, que seria 2π RB, no mesmo período, tempo, T. Esse T pode ser um segundo, no exemplo anterior que coloquei era um segundo, mas pode ser outra distância, outro tempo, poderia ser 2 segundos, 3 segundos, dependendo quão rápido está girando. Claro, quando for mais rápido, esse tempo vai ser menor, tá certo, né? Imagina um disco de Makita, não vai gastar um segundo para dar uma volta, né? Vai gastar, né, milissegundos ou microsegundos, né, até tempos bem menores, tá? Porém, um disco, né, de vinil não gira tão rápido, né? Mais lento. Então pode ser que aí seja na ordem de segundos, uma volta, né? Então tudo vai depender com que rapidez gira, né? Para saber o período. Muito bem, mas lembre-se, o período é o tempo que gasta para que cada ponto do objeto, ou nesse caso do disco, dê uma volta completa. Ou para que todo o disco complete uma volta, né? Isso seria o período e nós estamos representando com a letra T. Agora, né, nós queríamos saber, né, é que como calculamos RA e RV da mesma forma. Da mesma forma, nós calculamos usando a distância desse ponto ao ponto do giro, é dizer, a distância ao eixo de rotação. Então, nesse caso, o RV será essa distância. Esse será o RA, essa distância. E o RV será essa distância. Essa distância. Tá? Então, nós pegamos uma régua ou uma trena, nos medimos. Tá? Então, claro, como você viu, o ponto B, tá? Vai fazer essa trajetória bem maior, né? Bem maior. Tá? E o ponto A vai fazer uma trajetória bem menor, né? Então, lembrem-se que o raio que nós definimos, RA e RV, é a distância do ponto ao centro de rotação, tá? Então, esse aqui, distância do ponto, distância, melhor, de V ao centro de rotação. Tá? Então, vocês podem escrever isso para que fique claro, né? E aqui seria a distância de V ao centro de rotação. Tá? Então, não é necessário que esteja esse eixo de rotação no centro do objeto. Pode estar em qualquer lugar. Tá? Mas isso é incomum, né? Não acontece muito. Geralmente, o eixo de rotação está no centro. Por exemplo, no Makita, né? É o centro. Tá? No disco de vinil também no centro. Mas tem alguns poucos, né, sistemas em que o centro de rotação está fora do centro do objeto. Ok, então vamos agora falar de outra propriedade, né, que podemos associar a movimento de rotação, que seria a taxa de rotação. E vamos denotar com a letra grega ômega.
né? Se parece a W, mas, né, é um pouco mais curvo. Então, ômega se define da seguinte forma, né? Ômega seria igual a número de voltas que realiza, né, cada parte em cada ponto do objeto ou o próprio objeto, né? Até porque quando os pontos A e B dão uma volta, claro, o objeto também terá dado uma volta, né? Então seria o número de voltas do objeto ou de qualquer ponto, tá certo? Por unidade de tempo. Isso será nossa taxa de rotação, medida de quão rápido está rotando, unidade de tempo, tá? Então, pode ser também, alguns falam número de voltas aqui no numerador, ou revoluções. Então, lembrando que uma revolução significa uma volta completa, né? Uma revolução, por exemplo, do ponto A significa uma volta completa na sua trajetória, né? O ponto B é a mesma coisa, tá? Então, vamos então dizer o seguinte, e agora, será que a taxa de rotação do ponto A e a taxa de rotação do ponto B agora sim são iguais? Porque velocidade não era, né? Ou rapidez, né? Não era. A é diferente do B. Mas agora, será que isso é igual? Vamos ver, vamos calcular, tá? E novamente, para facilitar nosso cálculo, vamos dizer que o T, que nós definimos como o tempo que gasta para fazer uma volta completa ou uma revolução, seja 1 segundo, tá? Então vamos calcular nos ômega do ponto A. Ômega do ponto A. Tá certo? Então significa, o ponto A dá quanto? Né? Então vamos contar em 1 segundo. Né? Vamos então colocar no denominador. 1 segundo. Dá quanta volta? Em 1 segundo, segundo essa informação que eu tenho, dá uma volta. Então coloco 1. Simplesmente 1. Tá? E o ponto B? Quanto dá em uma volta? Oh, perdão. Em 1 segundo, quantas voltas dá o ponto B? Né? Então significa, por definição, dá também uma volta por cada segundo. Tá certo? Então aqui simplificamos, né? Aqui 1 seria 1. E aqui vai ficar o denominador embaixo. Então colocamos segundo a menos 1. E aqui mesma coisa, né? Simplificamos 1 segundo a menos 1. Tá certo? Então significa que nesse caso, se são iguais a taxa de rotação do ponto A e do ponto B, é igual a qualquer ponto. É a taxa de rotação de qualquer ponto do objeto, né? Nesse caso, do disco. Tá? Então, a taxa de rotação, sim, é igual para qualquer ponto do objeto. Tá? Por quê? Porque em cada segundo, necessariamente, se estou dizendo que em 1 segundo o objeto dá uma volta completa, tá certo? Então, necessariamente, cada ponto tem que ter dado também uma volta, né? Então, como eu já fiz o cálculo aqui, tá? Dá o mesmo. Muito bem. Então, isso é importante. Isso é importante. Muito bem. Como se mide, né? Geralmente vai ser a unidade, então, de taxa de rotação vai ser assim, segundo a menos 1. Não, às vezes tem outra unidade. Às vezes se usa, né? Aqui vamos colocar a unidade, né? Ômega. Às vezes se usa revoluções por minuto. Vocês devem ter visto isso em alguns aparelhos, né? Por exemplo, a Makita tem, né? O máximo de revoluções que ele faz, tá? Por minuto, né? É isso, né?
Então, significa que a unidade seria revoluções por minuto. Por exemplo, vamos dizer que temos um aparelho com essas características, 800 revoluções por minuto. O que significa? O que significa isso? Então, vai dar 800 revoluções por, aqui esse P por minuto, e né, aqui 1 minuto. E 800 dividido por 1 minuto, quanto é 1 minuto? 60 segundos. Tá? Para ser mais fácil fazer o cálculo, eu vou colocar 600 revoluções por minuto, melhor, né? Aí fica mais fácil, não precisa usar calculadora. Então, nosso aparelho gira com essa taxa de rotação, né? 600 revoluções por minuto. Então, seria 600. Não precisa colocar voltas, você poderia colocar, mas não precisa voltas. Poderia, né? Mas fica muito longo. Você já sabe que são voltas ou revoluções. Então, só coloca 600. E por minuto. Então, 1 minuto. E 1 minuto é 60 segundos. Simplificamos. E aqui vai ficar, então, 60 entre 6 vai ficar 10. Então, significa que vai dar 10 voltas por segundo esse aparelho. Tá certo? Então, assim, né? 10 elevado ou 10 vezes segundo elevado a menos 1. Então, significa que esse aparelho realiza 10 voltas por segundo. Tá? Então, isso que indica né, essa unidade, né? Ok? Então, vocês já sabem, né? Quando vocês veem algum aparelho, né, com esse símbolo, significa isso. Ou significa está dizendo, dando informação da taxa de rotação. Tá? Então, um objeto que tem um ômega mais grande significa que gira muito rápido. Tá? E alguns aparelhos, o giro é importante, né, prestar atenção nesse detalhe dos aparelhos, porque alguns aparelhos têm uma rotação muito alta, ou uma taxa de rotação muito alta, que às vezes é perigoso, né, usar. Tá? Então, é muito importante prestar atenção nesse detalhe. Né? Tá? Aparelhos que rotam, né, que tem um número mais baixo, né, para ômega, são, né, menos perigosos. Tá? Então, se a gente não é profissional, a gente tem que trabalhar com aparelhos que têm baixa rotação. Muito bem. Isso, então, seria a definição de taxa de rotação. Agora, vamos falar sobre também taxa de rotação, mas de outra forma. Vamos definir de outra forma. Porque também, em física, se usa, né, se define taxa de rotação da seguinte forma, porque isso é mais comum, né, definir a taxa de rotação mais com fins práticos. Porém, para fins mais teóricos, como é na física, a gente pode definir a taxa de variação da seguinte forma. Porém, já também recebe outro nome, rapidez ou rapidez angular. Mas é a mesma coisa que isso. Na essência é a mesma coisa, só que definido de outra forma diferente, né? Rapidez angular. E também usa a letra ômega. E como seria essa rapidez angular? Vamos ver. Ômega, rapidez angular. Como que nos definimos? Nos definimos como o deslocamento angular de um ponto, né? Claro, de um ponto, nesse caso, mais fácil, né? Mais fácil entender dessa forma, de um ponto do objeto dividido por unidade de tempo. Unidade de tempo.
tá? É um pouco diferente, mas na essência é o mesmo, tá? Agora, que relacionar é com ângulo, né? Não queremos saber revoluções, sino ângulo. Então, muito bem. Então, aqui, podemos apagar isso daqui. Tá, vamos dizer que o período é o mesmo, tá? É o período é o mesmo aqui. Esse daqui, né? Período. Muito bem. E vamos calcular rapidez angular, então, do ponto A. Tá certo? Então, quanto seria? Então, queremos saber em uma unidade de tempo quanto se desloca angularmente, tá? Mas aí você diz, o que significa isso, né? Então, eu vou desenhar melhor essa trajetória do ponto A, né? Vamos desenhar novamente aqui, tá? O ponto A mais ou menos tem essa trajetória, tá? E aqui está o ponto O, né? O centro de giro e o... Pronto. E aqui está o ponto A. Ponto A, tá certo? E aqui está vamos dizer que essa seria a posição inicial, tá? Inicialmente tem essa posição. O tempo 0. Esse é na posição no tempo 0. Vamos imaginar que está aí. Então, quando passa o tempo, tá certo? Vamos mudar já isso daqui. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Então, vamos dizer que quando passa um segundo, melhor assim. Então, um tempo, um segundo. Agora, um segundo aqui. Então, esse ponto A já não está mais aqui. Esteja por aqui. Tá? Tá certo? Esse ponto A já está por aqui. Tá? Então, esse seria, né? No tempo 1 segundo está aqui. No tempo 0 estava aqui. E vamos imaginar que no tempo 2 segundos. E esse já está por aqui. Esse ponto A. Já está por aqui, né? Tá certo? E assim, ele vai avançando, né? À medida que passa o tempo, né? Tá, mas vamos nos concentrar somente nesse intervalo de tempo, de 0 segundos a 1 segundo. Tá? Aí. Tá certo? Porque aqui a gente já consegue medir o tempo. Quanto tempo passou? 1 segundo. Então, a gente poderia já colocar no denominador, então, 1 segundo. Eu quero analisar esse. E qual seria o deslocamento angular do ponto do objeto? De um ponto. Nesse caso, o ponto particular seria A. Então, quanto se foi o deslocamento angular? Ângulo. Então, para determinar isso, o que a gente faz? Né? Desenhamos esse raio vetor, aqui está. E quando está nesse ponto, fazemos a mesma coisa. Desenhamos esse raio vetor. Esse é desde o centro até o ponto. Tá? E o ângulo, o deslocamento angular será isto. Será esse ângulo. Esse daqui. Que a gente pode chamar de ângulo, por exemplo, vamos dizer que deu 60 graus. 60 graus. Tá certo? Foi esse ângulo que em um segundo deu. Estou dando números para que fique simples, tá? Muito bem. Então, é um segundo. E é positivo quando o giro, tá? Esse ângulo é positivo se é que está girando no sentido horário. Tá certo? Então, isso também é importante. Lembre-se de trigonometria, né? Ângulo é maior que 0 se gira, né? Se gira o deslocamento melhor assim. Deslocamento angular. Eu acho que eu poderia, para não estar escrevendo tanto, eu representar isso daqui por um símbolo, que seria delta teta. Tá? Delta teta é melhor, que a gente já também vai precisar usar mais na frente. Então, delta teta seria isso. Parece um Q, né? Delta teta
é igual, nesse caso, a 60 graus. Então, Δθ é maior que zero se o giro é anti-horário. Parecido ao que a gente sabia de trigonometria. E Δθ é menor que zero se o giro é horário. Tá? Isso é importante. Anotem isso, né? Para resolver exercícios pode ser importante. Então, nesse caso, como giro horário, né? Porque está girando assim. Tá certo? Então, positivo. Pronto, agora sim. Vamos aqui, vamos calcular. Então, em 1 segundo, que ângulo foi 60 graus. Mas, claro, eu não vou colocar 60 graus, o ângulo em graus, senão eu vou precisar colocar em radiano. Então, é importante dizer isso aqui, indicar em radianos. Em radianos, isso é importante. Então, eu vou transformar 60 em radiano. Quanto é? É pi terços. Rapidamente. Então, aqui seria pi terços. Pi terços. Coloco dessa forma. Tá? Então, aqui seria, simplificando, olha, como denominador, simplesmente 1 segundo. Então, vai ficar pi terços. E está o segundo no denominador, então segundo a menos 1. Muito bem. E esse número vai dar pi terços, vai dar um número próximo de 1, um pouquinho maior que 1. Então, quem me indica isso? Significaria radianos por segundo. Tá? Isso está indicando, então, radianos por segundo. Então, muitas vezes também você poderia escrever dessa forma. Nesse caso, sim. Radianos por segundo. Então, agora sim, colocamos no lugar, no denominador segundo, assim. Tá? Então, por cada segundo, esse ponto está se deslocando pi terços, radianos, por cada segundo, tá? Então, essa seria a taxa de rotação, ou agora que nós chamamos como rapidez angular do ponto A. Tá certo? E a gente faz a mesma coisa para o ponto B. Apagamos isso daqui, não precisa mais, tá? Só coloco aqui, isso equivale a pi terços. Muito bem, então vamos prestar atenção no ponto B. O ponto B estava um pouco mais afastado, estava por aqui mais ou menos. Tá? Mas o ponto B, como gira sincronizado, então o que acontece? Se estava aqui, né, alinhado com o ponto A, nesse tempo, no tempo 1 segundo também teria que estar alinhado, então estará por aqui esse ponto B. Tá certo? O ponto B. Pronto, alinhado também aqui. E que ângulo barre o ponto B? Se a gente quer calcular a rapidez angular do ponto B. Né? Claro, o tempo passa também para ele 1 segundo, mesma coisa. E que ângulo barre? Também pi terços. Pi terços. Né? Radiano, né? Então, simplificando também da mesma coisa. Pi terços radianos por segundo. Tá? Então, por essa definição, né, de ômega, né, por voltas, número de voltas por unidade de tempo, ou por essa definição de deslocamento angular por unidade de tempo, por ambos lados, o ômega é igual para qualquer ponto do objeto. Tá certo? Então, sempre nesse caso, sem essa definição ou sem essa definição, qualquer ponto tem a mesma rapidez angular ou a mesma taxa de rotação. Tá certo? Então é isso, né? Muito bem. Então, por mais que cada ponto, né, tenha uma rapidez de circulação diferente, porém a rapidez angular é a mesma, tá? Isso é importante. Agora vamos falar sobre a seguinte relação. Existe uma relação entre essa rapidez angular e essa rapidez de circulação, tá? Vamos chegar a essa fórmula. Porém, já vamos descartar isso. Né? Se for necessário, a gente define mais na frente. Então, vamos descartar essa parte e nos ficamos com essa definição
de ômega. Tá certo? Esse é o que vale para a gente, que vamos estudar física. Muito bem. Então, vamos organizar. Muito bem. Agora sim, vamos então falar da relação, encontrar uma relação. Para isso, eu preciso me concentrar em um ponto em particular. Novamente, eu vou me concentrar no ponto A e sua trajetória, né? Sua trajetória é mais ou menos assim. Tá? E aqui está o centro, né? E aqui está o ponto A. Tá certo, né? E esse aqui é sua trajetória. Muito bem. E aqui está o raio, né? Lembrem-se que esse seria uma circunferência, tá? Significa que a qualquer ponto, né? Qualquer ponto dessa trajetória está a mesma distância a esse centro, né? Essa distância também será RA, tá? E novamente, vamos imaginar que aqui seria o tempo zero. E aqui quando está esse ponto aqui, A, e aqui corresponde ao tempo, vamos colocar com setinhas, corresponde a um tempo, por exemplo, 1 segundo. Muito bem. E agora, nós temos o deslocamento angular, que seria delta teta, seria esse o deslocamento angular, e também teremos um deslocamento real do objeto, né? É um deslocamento espacial. Quanto se deslocou esse objeto, ou esse ponto, perdão, esse ponto, né? Não é objeto, esse ponto A, quanto se deslocou, né? Seria tudo essa distância, que a gente vai denotar como delta S. Vou colocar de outra cor, delta S. Tá? Tudo isso é delta S. Tá? Angular é isso, deslocamento angular e o deslocamento espacial, né? Quanto ele avançou nesse tempo. E aqui também vamos colocar já delta t, é melhor, para generalizar, né? Delta t. Muito bem. Agora vamos calcular então a velocidade desse ponto A, ou rapidez desse ponto A, rapidez de circulação, né? BA. Então, quanto se deslocou? Delta S. Né? Deslocamento espacial. Em quanto tempo? Delta T. Então já nós temos. Esse seria. Tudo bem. Existe uma relação entre delta θ e delta S? Existe, né? Você deve lembrar de geometria. Imagina que você tem esse o centro e aqui tem uma S. Vamos fazer assim. Uma circunferência melhor. E aqui tem... Aí está o centro, aqui está um raio, aqui está outro raio. E aqui seria um ângulo, θ. E esse seria, né, uma distância, vamos dizer, S, tá? Essa distância. Tem que ser de outra cor isso, né? Vamos colocar dessa forma. Tá? S, tá? Existe uma relação entre essas. Vamos imaginar que o raio, né, seja R, né, Rzão nesse caso. Então sabemos que esse perímetro que está dentro formado por esse ângulo é igual ao produto do raio multiplicado por quem? Por esse ângulo, θ. Mas claro, em radianos. Em radianos. Tudo em radianos, né? Tá? É isso. Muito bem. Então,
Se nós usamos esse conceito de geometria, esse aqui é geometria, tá? Geometria, né? Ensino médio. Então, se nós usamos isso, aqui delta S será igual a quê? Que seria isso, como se fosse esse, né, esse roxo. Seria o raio, que seria RA, multiplicado pelo ângulo. Quanto o ângulo? Delta θ. Muito bem, substituímos essa informação aqui, então teríamos RA, delta θ, dividido pelo delta T. Melhor ainda era assim, né? Delta T. Agora, claro, colocamos em evidência esse RA, assim no ladinho. E aqui colocamos delta T. Perdão. Delta θ, né? Aqui o quadro não está ajudando também, ele trava, né? Então, dividido pelo delta T, ok? Então, nós temos isso. E a gente nota aqui, que seria isso? Esse seria justamente a definição de rapidez angular, porque seria o deslocamento angular, né? Esse não seria o deslocamento angular? Sim. E por quê? Unidade de tempo. Quanto ele gasta? E quanto gasta? Delta T. Então, esse daqui já seria, na verdade, ômega do ponto A. Então, finalmente, nós encontramos que a velocidade do ponto A, ou rapidez de circulação do ponto A, é igual ao raio do ponto A multiplicado pela rapidez angular do ponto A. Então, existe uma relação. Tá certo? Tá? Aqui, mais bonito. Vamos tentar escrever melhor isso. Tá certo? Então, essa é a relação. Tá? E isso é válido para qualquer ponto. Tá? Se fosse o do ponto B, mesma história. Tá? Seria isso. Então, em geral, tá? Já podemos anotar esse resultado de forma geral. Melhor aqui, escrevemos que a velocidade de circulação será sempre igual a raio do ponto de circulação de algum ponto em particular, né? De um ponto P, por exemplo, em geral, qualquer ponto. Será o raio, né, do ponto P multiplicado pela velocidade angular, ou rapidez angular desse ponto. Porém, eu não vou colocar aí a velocidade angular, ou rapidez angular do ponto, senão velocidade, perdão, estou me confundindo, senão vou chamar de rapidez angular do objeto, tá? Isso é uma coisa importante, então, que não mencionei ainda, né? Nós falamos, né, que a rapidez angular do ponto A e do ponto B, né, são iguais, ou de qualquer ponto, do ponto C, ou qualquer ponto X, qualquer ponto que você escolher aqui seria C, aqui por aí X, aqui Z, qualquer ponto vai ter a mesma rapidez angular. Então, já não compensa estar falando da rapidez angular do ponto A, rapidez angular do ponto B, porque não faz diferença, vai ser a mesma coisa. E simplesmente, então, falamos de rapidez angular do objeto. Do objeto. Então, em vez de escrever isso, então, aqui seria, já definimos do objeto. Tá? Simplesmente colocamos, então, como ômega. Então, aqui também como ômega. Né? Aqui também simplesmente ômega. Então, é melhor escrever assim. Tá? Muito bem. Agora vamos falar sobre aceleração angular, né? Que seria... aqui, por exemplo, falamos o seguinte, né? Que esse objeto tem uma rapidez angular, né? Que nós denotamos com a letra ômega, né?
ômega. Essa é a rapidez angular. E nós falamos também que não falamos rapidez angular do objeto. Por que do objeto? Porque todos os pontos do objeto têm a mesma rapidez angular. Porém, não significa isso que essa rapidez angular não vai variar com o tempo. Significa que essa rapidez angular pode depender do tempo. Tá certo? É uma função do tempo. Pode ser constante no tempo, pode. Mas também pode variar. Tá certo? Então significa que se for dependente do tempo, vai existir aceleração angular. E como se define a aceleração angular? Se define justamente a taxa, com que taxa está variando essa rapidez angular. É decir, vamos definir como a derivada da rapidez angular em relação ao tempo. Essa seria a aceleração angular. As unidades. Que unidade vai ter? Você lembra que ômega já tinha a unidade de radianos por segundo, né? Lembra, né? Então, aqui no denominador, que está o dt, vai ter unidade ainda do segundo. Se você fizer essa simplificação, porque esse está no denominador e esse também se junta, então vai dar radianos dividido por segundos ao quadrado, ou radianos vezes segundo a menos 2, tá? Muito bem, então essa é a definição da aceleração angular. Então, como seria então uma rapidez angular, né, dependente do tempo? Claro, quando você vai fazer girar um objeto, você começa com uma rapidez angular inicial zero, né? Está zero inicialmente, mas à medida que passa o tempo, o que vai fazendo? Você vai aumentando sua rapidez, vai ficando mais rápido, mais rápido. Então, essa seria uma situação em que está variando essa rapidez angular, tá? Poderia ser, por exemplo, da seguinte forma, né? Dado a aceleração angular, mais um exemplo, né? Vamos colocar um exemplo. Poderia ser A vezes, por exemplo, T. A vezes T. Ou melhor, B vezes T. Uma aceleração, uma rapidez angular dado por essa fórmula, né? Por essa fórmula. Né? Significa que está variando linearmente com o tempo, ou proporcionalmente com o tempo. Então, queremos saber a aceleração angular desse. Então, bastaria derivar, então, em relação ao tempo, de quem? A essa função, que seria b vezes t. Derivamos, isso vai dar v. Tá certo? Então, a esse valor, né? Podemos dar um valor a esse v, poderia ser, por exemplo, v poderia ser, então, 20 radianos por segundo ao quadrado, né? Esse valor. Então, significa que a aceleração desse objeto será esse valor, 20 radianos por segundo, né? Porque é isso que está dizendo essa fórmula, quando a gente deriva, né? Dá isso. Muito bem. Mas, se for constante, apagamos isso daqui. Se, em um caso particular, se ômega for constante, então aqui vai constante, e derivada de uma constante é zero. Então, quando um objeto gira com uma rapidez angular constante, a aceleração angular desse objeto será nulo. Tá certo? Então, algo parecido ao que acontecia, né, em movimento retilíneo, né? Se velocidade é constante, a aceleração é zero. Tá? Então, mesma coisa aqui também. Muito bem.
Em muitos exercícios, que eu vou comentar daqui a pouco, tá? Em muitos exercícios, então vamos fazer uma separação aqui. O que se dá é a aceleração angular, claro, né? É dado, né? Dado alfa, né? Como nós podemos encontrar, então, a rapidez angular ou velocidade angular também, que muitas vezes simplesmente se fala velocidade angular. Por isso que é muito comum isso, ver nos livros. Eu mesmo me acostumei a falar velocidade angular, apesar que o correto seria rapidez, né? Porque é um escalar, tá? Por enquanto, né? Um escalar. Então, é melhor falar rapidez. Muito bem. Então, como determinar dado alfa? Determine ômega. Como podemos fazer? Para isso, a gente vai na definição de alfa em função de ômega. E a partir de aqui a gente usa o método inverso que nós aprendemos na primeira parte da disciplina, né? Em cinemática. O que significa? Resolver essa equação diferencial. Esse dt passa ao outro lado. Então eu tenho, olha, esse dt passa a multiplicar ao outro lado, então vai ficar alfa dt, tá? Então fica isto. E a gente integra, tá? E integra, né, de um tempo aqui, por exemplo, de um tempo 0 até um tempo t mesmo, pode ser. E geralmente aqui, matematicamente, geralmente se coloca aqui uma nova variável para não confundir aqui, mas a gente pode conseguir aqui esse de outra cor, né, para não se confundir, simplesmente. E aqui, então, seria a velocidade, a rapidez angular inicial, colocamos rapidez angular z, por esse símbolo aqui, e aqui seria a rapidez angular no tempo t. Muito bem. Aqui, a integral de quando aqui um diferencial de x é x. E se aqui fosse ômega, aqui também vai ser ômega. Então, essa parte está resolvida, né? Então, vai ficar ômega determinado nesse limite de integração. E aqui vai ficar, vai depender como alfa, né? Dado alfa, né? Como é dado, que função é? Aqui vai, como depende do tempo, né? Aqui deve ser dado, né? Então, essa parte vai depender de como é dado o alfa, né? Tá certo? Então, vamos deixar assim mesmo, né? Mas a essa função você vai ter que integrar. Porém, o lado esquerdo, então vou substituir esse aqui. Então, ômega vai continuar sendo ômega, menos agora ômega vai ser substituído por ômega zero. E o outro lado fica isso. Tá certo? Então, a partir de aqui, você pode encontrar, né? Encontrar a velocidade, a rapidez angular quando alfa é conhecido. Vamos um caso simples, vamos dizer que é constante. Então, alfa zero, uma constante. Se é constante, então aqui a gente ia substituir por essa constante, olha. Alfa zero, aqui é alfa zero. Se é uma constante, aqui mesmo ia sai, dado que é uma constante, então fica alfa zero. E aqui fica dt simplesmente de 0 a t. E essa integral você já sabe. Esse vai dar t. Então, no final, o resultado vai ficar alfa zero t. Tá? E isolando a rapidez angular, esse passa ao outro lado, esse seria a rapidez angular inicial, mais alfa zero t. Então, essa seria a rapidez angular. A fórmula da rapidez angular, tá? do objeto, né? Mas isso quando a aceleração angular é uma constante. Esse aqui constante. Você integraria dessa forma, tá? E essa parte seria a rapidez angular inicial. Angular
inicial. Muito bem. É isso. Eu acho que com isso finalizamos a parte teórica. Exercícios. Que exercícios vocês podem resolver para a próxima aula? Então, anotem, né? Exercícios. Vocês podem resolver o exercício 28 do livro de Typler, 29, 31, 34, 35, da página 311 do livro de Typler, né? Ok? Também podem resolver o exemplo 9.1, também do livro Typler, tá? Exemplo 9/1. Esse está na página 283. Ok? Muito bem. É isso, pessoal. Então, finalizamos aí.